Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 29. A última prisão. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. 2 Timóteo capítulo 2, versos 8 a 10. Embora o trabalho de Paulo fosse principalmente entre as igrejas, ele não poderia escapar à observação de seus inimigos. Desde a perseguição de Nero aos cristãos, eram em toda parte objeto de ódio e suspeita. Qualquer pessoa de disposição maligna poderia facilmente conseguir a detenção e aprisionamento de alguém da seita proscrita. E agora, os judeus conceberam a ideia de procurar lançar sobre Paulo o crime de instigar o incêndio de Roma. Nenhum deles, nem por um momento, achava que Paulo fosse culpado disto, mas sabiam que tal acusação, ainda que feita sem a mais fraca mostra de plausibilidade, selaria a sua condenação. Surgiu logo uma oportunidade para que eles executassem seus planos. Em casa de um discípulo na cidade de Troade, Paulo foi outra vez capturado e desse local foi levado precipitadamente para sua reclusão final. A prisão foi efetuada pelos esforços de Alexandre, o latoeiro, que com tanto insucesso se opusera à obra do apóstolo em Éfeso e que agora aproveitava a oportunidade para se vingar de alguém a quem ele não fora capaz de derrotar. Posteriormente, em sua segunda epístola a Timóteo, Paulo se referiu às maquinações desse inimigo da fé. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Em sua primeira epístola a seu filho na fé, ele falou de maneira semelhante a Himeneu e Alexandre, como estando entre aqueles que vieram a naufragar na fé, os quais, diz ele, entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Esses homens haviam se afastado da fé do Evangelho, e ainda mais, tinham feito agravo ao Espírito da graça, atribuindo ao poder de Satanás as maravilhosas revelações feitas a Paulo. Tendo rejeitado a verdade, eles estavam cheios de ódio contra ela, e procuraram destruir seu fiel defensor. Qualquer esforço reformatório é sempre acompanhado de perdas, sacrifícios e perigos. Ele sempre reprova o amor à comodidade, os interesses egoístas e a lasciva ambição. Portanto, qualquer que inicie ou dê continuidade a tal esforço deve encontrar oposição, calúnia e ódio por parte daqueles que não estão dispostos a se submeter às condições de reforma. Não é tarefa fácil vencer hábitos e práticas pecaminosos. A obra só pode ser realizada com o auxílio da graça divina, mas muitos negligenciam a busca de tal auxílio e tentam baixar as normas para que éstas se adaptem às suas deficiências, em vez de eles se elevarem para satisfazer os princípios divinos. Tal foi a atitude desses homens que foram tão severamente repreendidos por seus pecados. Eles estavam pondo em perigo a pureza dos crentes, e foi necessário que uma medida firme e decidida fosse tomada para que o mal fosse enfrentado dentro da igreja. Paulo havia reprovado fielmente o pecado deles, o vício da licenciosidade tão prevalecente naquele século, mas eles não quiseram ser corrigidos. Paulo havia procedido de acordo com as instruções de Cristo no que concerne a tais casos, mas os transgressores não haviam apresentado nenhum sinal de arrependimento e, portanto, ele os havia excluído do rol dos crentes. Eles tinham então abertamente apostatado da fé e se haviam unido aos mais implacáveis inimigos da igreja. Quando rejeitaram as palavras de Paulo e procuraram impedir o seu trabalho, estavam guerreando contra Cristo, e foi por inspiração do Espírito de Deus e não como expressão de sentimento pessoal que Paulo pronunciou contra eles aquela solene repreensão. Em sua segunda viagem a Roma, Paulo foi acompanhado por vários de seus anteriores companheiros. Outros desejavam ardentemente partilhar de sua sorte, mas ele recusou permitir-lhes pôr assim em perigo a vida.
As perspectivas diante dele eram muito menos favoráveis do que na ocasião do seu primeiro aprisionamento. A perseguição sob Nero tinha grandemente diminuído o número de cristãos em Roma. Milhares tinham sido martirizados por sua fé. Muitos tinham deixado a cidade, e os que permaneciam estavam sobremaneira deprimidos e intimidados. Na primeira chegada de Paulo, os judeus de Roma estavam dispostos a escutar seus argumentos, mas por meio da influência de emissários de Jerusalém e também por causa das acusações recebidas contra os cristãos, eles tinham se tornado figardais inimigos do apóstolo. Também nenhum afetuoso discípulo foi agora ao encontro de Paulo na praça de Ápio e nas Três Vendas, como na outra vez. Não havia agora ninguém como o cortês e bondoso Júlio para dizer uma palavra em seu favor, nenhuma declaração de Festo ou de Agripa que atestasse sua inocência. A mudança que havia ocorrido na cidade e em seus habitantes, a cidade ainda manchada e enegrecida da terrível conflagração, e o povo, às dezenas de milhares reduzido à mais sórdida pobreza, parecia harmonizar-se com a mudança na condição e perspectivas de Paulo mesmo. Por entre as agitadas multidões que ainda apinhavam as ruas de Roma e que tinham consideração pelo apóstolo, passou Paulo não agora para a sua própria casa alugada, mas para um sombrio calabouço, para ali permanecer acorrentado noite e dia até que terminasse sua carreira. Visitar Paulo agora não era como durante seu primeiro aprisionamento, visitar um homem contra quem nenhuma acusação tinha sido confirmada e que havia ganho opiniões favoráveis de príncipes e governantes. Seria visitar alguém que era objeto de execração universal, que fora acusado de instigar o mais hediondo e mais terrível crime contra a cidade e a nação. Qualquer que se aventurasse a mostrar-lhe a menor atenção tornava-se objeto de suspeita, pondo em perigo a própria vida. Roma estava agora cheia de espias, prontos a apresentar acusação contra qualquer um pelo motivo mais insignificante. Ninguém senão um cristão visitaria um cristão, porque ninguém desejaria incorrer no ódio de uma fé que até mesmo homens inteligentes consideravam como sendo não meramente desprezível, mas traiçoeira. Um por um, Paulo viu seus amigos o abandonando. Os primeiros a partir foram Fígelo e Hermógenes. Então Demas, desalentado entre as densas nuvens de dificuldade e perigo, abandonou o perseguido apóstolo em busca de comodidade e segurança em uma vida mundana. Crescente foi enviado em uma missão às igrejas da Galácia. Tito foi para a Dalmácia, Tíquico para Éfeso. Lucas, o médico amado e fiel amigo, ainda estava com ele. Esse foi um grande conforto para Paulo, que nunca havia precisado mais do companheirismo e auxílio de seus irmãos do que agora, enfraquecido como estava pela idade, labutas e enfermidades, e confinado a um úmido e escuro subterrâneo de uma prisão romana. E como dependia do auxílio de um escrevente, os serviços de Lucas eram de grande valor, habilitando-o a comunicar-se ainda com seus irmãos e o mundo lá fora. Nessa ocasião, um encorajamento inesperado foi concedido ao apóstolo pela visita de Onesíforo, um cristão efésio que foi a Roma não muito tempo depois da chegada de Paulo. Ele soube que Paulo estava em algum lugar da cidade como prisioneiro e decidiu procurá-lo. Isto não era nada fácil em uma cidade apinhada de prisioneiros, onde a suspeita estava por toda parte e tinha apenas de voltar-se contra uma desafortunada vítima para que esta fosse enviada à prisão e talvez à morte. Mas, apesar das dificuldades, Onesíforo procurou Paulo até achá-lo. Não satisfeito com uma visita, ele foi repetidas vezes à prisão e fez tudo o que estava em seu poder para aliviar o fardo do alquebrado apóstolo. O risco do escárnio, reprovação ou perseguição não pôde atemorizar esse leal efésio quando soube que o seu amado mestre estava em cadeias por amor à verdade, ao passo que ele mesmo, em todos os aspectos muito menos digno, estava livre. A visita de Onesíforo, testificando de sua amorável fidelidade em um tempo de solidão e deserção, foi um ponto luminoso na experiência de Paulo na prisão. Na última carta escrita pelo apóstolo, ele assim se expressa com respeito a este fiel discípulo.
Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. O desejo de amor e simpatia foi implantado no coração humano pelo próprio Deus. Cristo, em sua hora de agonia no Getsêmani, enquanto suportava a culpa de homens pecadores, ansiou pela simpatia de seus discípulos. E Paulo, embora quase indiferente a durezas e sofrimento, almejou simpatia e companheirismo. Deus quer que seu povo acaricie amor e simpatia uns para com os outros. A humanidade elevada, enobrecida e transformada à semelhança de Deus é digna de respeito e estima. Os filhos e filhas de Deus serão sensíveis, compassivos, corteses para com todos os homens, mas principalmente aos da família da fé. Paulo estava ligado aos seus condiscípulos por um laço mais forte do que até mesmo o da fraternidade cristã. O Senhor tinha se revelado a ele de uma maneira especial e o havia tornado um instrumento na salvação de muitas almas. Muitas igrejas poderiam, em verdade, considerá-lo seu pai no Evangelho. Tal homem, que havia sacrificado toda a consideração terrestre pelo serviço de Deus, tinha uma reivindicação especial sobre o amor e simpatia de seus conversos e colaboradores.